Olá, seja bem-vindo ao vídeo, indo direto ao ponto. Eu não sei se você que está assistindo já percebeu, mas algumas pessoas mais pobres, mais carentes, ou até em situação de insegurança alimentar, ironicamente, são obesas. E isso está ficando cada vez mais comum. Existem até alguns memes por aí, mostrando gente obesa, reclamando de insegurança alimentar, ou falando algo como "não tem nada para comer nessa casa". Como se isso, apesar de engraçado, fosse uma contradição. Mas o problema que a galera não vê é que ser saudável é caro. E não apenas caro, mas exige tempo, exige uma rotina e coisas que pessoas comuns que trabalham não costumam ter. Além do mais, um pacote de miojo hoje, dia 23 de julho de 2026, a data que eu estou gravando esse roteiro, que eu estou escrevendo esse roteiro no caso, custa em média R$ 2,50 a R$ 3. Um hambúrguer congelado, R$ 1 a R$ 2,50 no máximo. E 1 quilo de salsicha, de R$ 6 a R$ 14, 1 quilo. Enquanto carne de verdade é entre 45 e 85, a depender da carne, até mais. Fora que alimentos orgânicos, por exemplo, sem agrotóxico, também são mais caros. E por aí vai. Ultraprocessados tendem a ser mais baratos. E para as pessoas mais pobres costumam ser a única opção. Ou elas envenenam seus corpos com esse tipo de comida, ou passam fome. Tipo de comida essa que é feita geralmente dos restos de produção nas fábricas, cheias de gordura, sódio e outros ingredientes que parecem ter vindo de outro planeta. Olha isso aqui, por exemplo. Eu mesmo tirei essa foto. Isso aqui era para ser comida ou um gabarito da tabela periódica? E quando a gente para pensar, fica fácil entender o porquê ser gordo é mais barato. A impressão que passa é que estão querendo acabar com a população a longo prazo através da comida. Imagina quantos problemas de saúde uma pessoa que só come essas coisas não pode acabar tendo depois, a longo prazo, ou até a curto prazo mesmo, a depender. A começar que o sistema imunológico já fica mais fraco. A pessoa fica mais vulnerável a doenças devido a isso, enquanto os hormônios ficam uma bagunça. Nos homens, a testosterona é uma das primeiras a sofrer prejuízo, o que pode até mesmo causar disfunção erétil, por exemplo. Em mulheres, os problemas são ainda piores, pois o metabolismo é mais lento, ou seja, já é difícil para a mulher emagrecer, mais difícil do que em um homem. Além, é claro, de que ser gordo dá uma péssima qualidade de vida. Você não pode subir uma escada que o seu joelho já dói, grita de dor, o pé queima, o coração já começa a doer um pouco, e se você subir ladeira então, parece que vai sair pela boca o coração. Vem aquela dor no peito e às vezes parece até que a pessoa vai desmaiar e sair rolando ladeira abaixo. Eu digo por experiência própria. Mas aí eu pergunto, quem é que será que ganha com tudo isso? A pessoa que já é carente e é obrigada a comer essas coisas para não passar fome, acaba tendo que gastar dinheiro com remédios por causa disso. Seja suplementos nutricionais para repor coisa que a alimentação comum não repõe, ou seja algum remédio para dor, ou anti-inflamatório, ou às vezes até antidepressivos, porque ser obeso aumenta o risco de depressão. E geralmente esses remédios, geralmente não, quase sempre na verdade, se não for sempre, esses remédios são caros, são bem caros. E se a pessoa for comprar, adivinha, menos dinheiro que sobra para alimentação. Assim a pessoa compra o remédio, mas continua tendo que comer esse tipo de alimentos porque não tem alternativa. E logo, as doenças e os problemas voltam. Os hormônios voltam a ficar desregulados se a pessoa não continuar com os remédios. A pessoa acaba ficando dependente desse ciclo para sempre e com isso sempre dá lucro para alguma indústria. Seja indústria de ultraprocessados ou a indústria farmacêutica de suplementos e afins. E o sistema que a gente vive, que prioriza o lucro acima de tudo, ele adora isso. Deixando claro que eu não sou nenhum socialista, até porque essa coisa só funciona no papel, na prática é utopia. Mas ainda assim, não dá para simplesmente passar pano para o mundo de hoje, para o sistema que a gente vive. Esse pós-capitalismo, capitalismo tardio, ou tecnofeudalismo, chame como quiser. Enquanto isso, a pessoa na situação de insegurança alimentar não sai desse ciclo, a menos que ela consiga enriquecer, sabe-se lá como, boa sorte. Mas enquanto isso, para se ter um corpo saudável,
Você tem que ter uma rotina. Se você trabalha escala 6 por 1, por exemplo, esquece, você dificilmente vai ter tempo para fazer alguma coisa. E além de tempo, é dinheiro para suplementos, para comida orgânica, para coisas saudáveis, para aquelas coisas que você só acha em loja especializada, tipo Mundo Verde, por exemplo, ou Grão da Terra, enfim. E no fim das contas, o que todo mundo acha bonito hoje, ou valoriza tanto, são corpos que no mundo de hoje são inacessíveis para a maioria. E chega a ser até engraçado que se você for olhar, sei lá, 200, 300, 400 anos atrás na história, na Idade Média, era o oposto. Corpos mais gordinhos, com dobrinhas aqui e ali, eram mais valorizados, eram mais bonitos. Até porque comida era algo mais inacessível naquela época. Você ser gordinho é porque você comia bem, tinha um padrão de vida bom, era um nobre, algo do tipo. O padrão de beleza, em todas as eras, costuma ser sempre o mais inacessível ou mais irreal. O fato de hoje o padrão de beleza ser um corpo magro ou definido, apesar de esse ser realmente um corpo saudável de fato e quem puder que vá atrás, ainda assim, isso prova que ser gordo é de fato mais barato hoje. Além de que outro fator que só contribui para esse quadro é justamente a vida mais estressante que muitas pessoas têm hoje. E o estresse é outro fator enorme que só serve para contribuir com a pessoa engordar ou não. Fora as situações que a pessoa já está com tão pouca comida em casa ou em uma situação de miséria tão grande que, por exemplo, a única coisa que tem para comer, sei lá, é farinha, água e fritar aquilo no óleo e acabou. Um prato que eu já vi chamarem de orelha de macaco. Tem até outro exemplo, inclusive, lá da época da pandemia, em 2020, pessoas estavam em uma miséria tão grande que tinham que recolher osso de caçamba de lixo ou de caminhões do açougue, sei lá, para pegar o tutano ali e levar para casa. Ou simplesmente fazer sopa de osso mesmo, porque era o que dava. E eu vi essa cena. Se tivesse ali, por exemplo, uma barriga de porco no chão, ou algo do tipo, tu acha que alguém ia pegar? É claro que eu ia pegar também. Alguma coisa ali fazia bem? Provavelmente não. Duvido muito. Mas alguém estava ligando se fazia bem? Também não. Na situação de escassez, não há espaço para esse tipo de preocupação. A preocupação é simplesmente matar a fome e acabou. E o mais estranho é que a mídia, quando fala sobre saúde ou sobre esse problema e tudo mais, ninguém fala realmente uma solução real e acessível. Todo mundo diz, não, você tem que fazer dieta, você tem que fazer exercícios, caminhada e que não sei o quê. E ok, você tem mesmo, de fato, isso não é inválido. Mas é uma solução individual. Não é uma coisa que vá cortar o problema pela raiz. A meu ver, uma coisa que tinha que ser feita, e que eu acho que eu só vi uma única vez na minha vida, seriam hortas comunitárias. Hortas comunitárias grandes, em espaços próprios para isso, e devidamente vigiados, obviamente, para ninguém vandalizar o lugar. Ali, os próprios moradores poderiam plantar o que bem entendessem caso quisessem, e pronto. Só isso já ia diminuir muito o custo de vida, porque você colher comida diretamente de uma fazenda, algo do tipo, é muito mais barato do que você comprar aquele troço pronto no mercado. Sobra dinheiro para outras coisas, consequentemente, melhora a qualidade de vida da pessoa economicamente e até sobra um pouco, sei lá, para investir talvez, e sair daquela situação a longo prazo. Mas alguém fala sobre algo parecido? Não fala. Por quê? Porque tá cagando e andando. E finge que se importa. Simples assim. É a política que às vezes fala para usar como palanque para eleição, ou sei lá. Tô sem criatividade para dar exemplos agora, mas acho que você entendeu o meu ponto. Além disso, um incentivo para as próprias pessoas cultivarem coisas em casa também seria uma boa. Campanhas de conscientização mesmo para isso, coisa que eu simplesmente nunca vi até hoje e pouquíssima gente faz. Na minha casa mesmo, eu cultivo meus próprios temperos aqui, hortelã, alecrim e por aí vai. Tem até 2 pés de tâmaras que já estão nascendo já há um bom tempo e vou replantar aqui em um lugar melhor depois. Mas já é um exemplo, dinheiro com tempero eu dificilmente gasto. E ok, que isso para mim não faz muita diferença. Eu planto mais porque eu gosto de plantar mesmo. Mas para uma pessoa em situação de carência extrema, já é outra história. Cada centavo gasto faz diferença no final do mês. E o mais bizarro é que as próprias escolas mesmo dificilmente ensinam esse tipo de coisa. Como cultivar seu próprio alimento, como preparar isso e aquilo. Eu lembro uma vez, quando eu fazia estágio numa escola, não vou dar nome aqui por conta de... Bem, não quero levar processo.
Mas uma vez tinham colocado uma fazenda naquela escola, uma horta. Ela era para ser usada na cozinha da escola e tudo mais, beleza. E eu me lembro que tinha um moleque de outra escola que chegava, pulava o muro de trás, só pra zoar a plantação ali, quebrar um monte de coisa. Eu lembro que tinha professor que falava pelos corredores às vezes que queria que aquela fazenda fosse tirada logo dali, porque estava atrapalhando a aula de educação física, porque tirava espaço e que não sei o quê. Pelo amor de Deus, olha o nível da mentalidade. Um troço que era basicamente comida de graça para as crianças que estavam ali, mas não, tá atrapalhando o meu espaço para dar de educação física, quero que tire esse troço daí. Pelo amor de Deus, é um nível de mentalidade muito baixo. E de uma professora ainda, não vou citar nomes porque eu não quero levar processo, como já mencionei antes. Mas essa falta de consciência só agrava o problema. Ser saudável acaba ficando ainda mais caro. E soluções que eram para ser simples para resolver esse problema acabam sendo esquecidas ou abafadas e não divulgadas. Você mesmo está vendo esse vídeo. Caso você seja uma pessoa em situação de insegurança alimentar ou algo do tipo, me diga, você saberia, por exemplo, qual o melhor tipo de solo para plantar batata? Ou milho? Ou a sua casa tem algum espaço para isso? Tem essa questão também, porque nem todo mundo tem espaço para isso em casa, convenhamos. E para isso que hortas comunitárias seriam o ideal. Quem não tem como cultivar em casa pode ir lá, cultivar ali e acabou. E ainda por cima, por ser vigiado o espaço, já geraria empregos para as pessoas do local mesmo, como seguranças ou vigilantes, enfim. Ou seja, além de você resolver um problema que seria a má alimentação das pessoas carentes, ainda por cima você reduz o desemprego e movimenta a economia no local. Olha que maravilha! Por que diabos não existem campanhas para isso ou ninguém falando sobre isso? É bizarro. E o pior é que muitas vezes quando alguém fala algo parecido com isso, eu já vi isso pessoalmente também na internet, a primeira atitude de algumas pessoas é simplesmente apontar e dizer: ah, você é esquerdista, isso é coisa de comunista, que não sei o que, tá pedindo pro Estado ajudar. Pelo amor de Deus, por que as pessoas têm uma mentalidade tão pequena assim, gente? Acaba que um problema que era para ser fácil de resolver simplesmente é esquecido, ninguém se importa, ninguém liga e a indústria continua nadando em dinheiro todo mês às custas da saúde dos outros. Simples assim. Tanto que, se por exemplo, alimento X ou ingrediente X, sei lá, é comprovado que cause câncer ou é suspeito de causar câncer, mas se ninguém fazer uma lei que impeça a venda daquilo dali, adivinha? Eles vão continuar vendendo mesmo sabendo dos malefícios. E acabou. Ninguém vai ter consciência de, poxa, nosso produto tá fazendo mal, vamos parar porque vidas vão ser... Não, o importante é o lucro e acabou. E o pior é que tem gente que vai olhar isso e ainda vai falar: ah, mas é só não comprar. Ah, comprou porque quis. Tá caro? Não compra. Igual um certo presente falou por aí há uns meses atrás, ou anos atrás, sei lá. Como se a pessoa tivesse a opção de comprar outra coisa, e muitas vezes não tem. E o pessoal finge que não percebe que não tem. Se isso não é mau caratismo e nem desonestidade intelectual, eu não sei o que é. Mas enquanto as coisas forem assim, ser gordo vai continuar sendo a opção mais barata para pessoas carentes, infelizmente. Inclusive, uma outra solução que também deveria acontecer para as pessoas terem mais opções de fato de produtos, ainda mais de alimentação, seria justamente o Estado não se meter tanto para quem é microempreendedor e está tentando criar uma empresa agora do zero. Que uma coisa é, por exemplo, você cobrar a taxa de uma empresa milionária, que fatura milhões por mês, e é isso aí. Sei lá, a empresa tem um lucro líquido de 10 milhões, você tirar 3 milhões, ainda vão ser 7 milhões, e 7 milhões é coisa pra cacete. Agora você chegar, pegar 30% do que uma pessoa comum que está investindo agora, empreendendo agora, ganha, sei lá, ela teve um lucro de R$1.000 e virou 700. Isso pesa muito. Isso só atrapalha que a livre concorrência aconteça. Isso apenas mantém os monopólios comerciais por aí, como sempre, e as pessoas continuando se ferrando como sempre. O problema não é apenas o capitalismo e todos esses ciclos que já foram mestrados antes no vídeo, mas também o estatismo, o Estado se metendo em coisa desnecessária muitas vezes, ou quando vai tomar uma decisão sobre economia, toma muitas vezes uma decisão que é ineficiente
baseada puramente, sei lá, em achismo, mas com zero embasamento a longo prazo. E olha no que dá. Como é que você, que está assistindo isso aqui, se você for uma pessoa comum, vai agora do nada, sei lá, pegar uma barraquinha de hambúrguer e concorrer com o McDonald's ou Burger King, por exemplo? Vai ser complicado. A menos que você faça na informalidade, se você for seguir toda a regulamentação bonitinha, você não vai ter lucro, não vai compensar seu trabalho. Eu digo por experiência própria porque eu já tive uma lojinha no iFood e eu tive que fechar. Eu fali. Tava absurdo. Bem, mas focando no assunto principal do vídeo, a solução para o problema da obesidade na era moderna, ao meu ver pelo menos, é justamente essa: tentar ser o mais autônomo possível em termos de alimentação. Hortas comunitárias são um excelente meio para isso. O problema, como mencionei antes, falta informação, falta conscientização. E ainda digo mais, eu não ficaria nem um pouco surpreso se num futuro próximo ou distante descobrissem e publicassem de fato que a própria indústria ou as próprias grandes empresas faziam complô para evitar que esse tipo de coisa fosse ensinada de fato. Eu aposto que se nas escolas fosse proposto esse tipo de matéria, ia ter gente reclamando que seria trabalho infantil, ia ter político votando contra, que não sei o quê, com o maior malabarismo argumentativo do planeta. E quem ia continuar se ferrando seria justamente essas pessoas, em situação de miséria, que tem que comer o que pode. Simples assim, e ao mesmo tempo é triste. Lógico, não é impossível uma pessoa nessa situação emagrecer e ficar magra. Só que vai ser muito mais difícil do que para uma pessoa que tem acesso a recursos, que tem tempo, que tem menos estresse na vida. Essa pessoa vai ter muito mais vantagem. E bem, esse foi o vídeo falando sobre a obesidade na era moderna em pessoas carentes. E é isso. Se gostou desse conteúdo, já deixe seu like, se inscreva. Se tem alguma ideia de tema futuro que queira que eu fale nessa série, fique à vontade, seu comentário é mais que bem-vindo. Se quiser refutar ou alguma crítica construtiva também nos comentários, fique à vontade e é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!